Ferreira. Existe... Pronto. Era isso que eu ia dizer. Valdemiro, você saiu da reunião e pode entrar. Quem tiver o contato dele, eu não sei por qual motivo apareceu aqui. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, qual a ideia? A gente vai continuar com a ideia que vocês me propuseram, que é fazer o assunto relacionado à disciplina, mais um exercício que pode estar ali mais ou menos como eu posso pedir na prova. Então, a gente vai fazer isso hoje, mais uma vez. Assim, até o final do curso. E as dúvidas, me enviem, tá? Como eu disse, tirar dúvida de 40, 50 pessoas na mesma hora é quase impossível. Porque cada um vai querer a sua. Ótimo, Valdemiro, perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente parou nessa proposição, né? Então, a gente, nessa propriedade, tá? Essa propriedade diz que a gente tem 3 vetores, eles são LI, se essa equaçãozinha, se somente se, ou seja, eu dou 3 vetores, como é que eu sei se ela é LI? Se essa equaçãozinha aqui em vermelho, ela tem uma única solução que é nula. Se essa única solução for nula, então os 3 vetores é LI. E se for LI, a única solução é a nula, tá? Então, hoje a gente vai continuar, prosseguir com esse negócio de LI, LD, base gerar e etc. Base canônica e bababá. E no fim eu faço um exercício que pode facilmente cair na prova. Definição, tá? Definição. E no fim a gente bate um papo. Uma base do espaço tridimensional. Minha tela está aparecendo para vocês? Sim ou não? Tá, obrigado. Sugiro que saia e entre de novo. Quem não tiver com problema na tela. Eu estou vendo aqui no tablet. Deixa eu modificar aqui. Vamos ver. Ó, eu estou vendo normal, tá? Então a tela aqui está funcionando. Sugiro que saiam e entrem. Uma base do espaço tridimensional é um conjunto de vetores, de 3 vetores, A, B e C, LI. Então, se eu dou 3 vetores, o que é uma base, sempre que eu tiver um conjunto LI, A, B e C, ou 3 vetores U, V e W, eles forem LI, é uma base, tá? E aí já tem alguns exercícios que vocês podem praticar, que eu pedi para vocês praticarem, que é o exercício da primeira aula, né? Só para lembrar, é exatamente esse exercício. Esse exercício aqui todo mundo já pode fazer, já tem condição de fazer e podem tentar, tá bom? Então vamos lá. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho de coordenadas, que a gente já falou também aqui na aula, mas a gente vai tentar detalhar um pouco mais, tá? Primeira coisa é definir um vetor unitário, né? Definir um vetor unitário é aquele vetor que tem comprimento 1. A gente não sabe ainda o que é norma, nem nada, a gente vai ver isso na próxima quarta. Então, a gente tem que definir o que é um vetor unitário. Então, eu vou botar como observação que os vetores unitários, tá? São vetores com comprimento igual a 1. Aonde? Na unidade de medida que a gente está usando, que a gente usa na questão, ou o que seja, na unidade de medida adotada. Tá? Então, isso daqui a gente vai tomar como parâmetro. Toda vez que eu disser, o vetor tem exatamente, é unitário. Então, ele tem comprimento 1. Tá? Pode ser 1 centímetro, 1 metro. Bem, na unidade que a gente estiver trabalhando. Perfeito? E aí, eu vou denotar alguns vetores unitários, né? Vamos considerar, considere I, J, K, 3 vetorizinhos, tá? 3 vetores. Vetores unitários, tá? Vetores unitários. Aonde? Unitários, tá?
no sentido positivo do eixo, dos eixos OX, OY e OZ. O que é isso? Né? A gente sabe que a gente tem, se a gente tivesse no plano, a gente teria o quê? A gente teria, né? A gente poderia aqui denotar X, né? X e Y, tá? Então, como a gente está agora no espaço tridimensional, a gente aparece com outro rapaz, né? Que é o Z, né? Que é o Z. Então, a gente tem aqui o eixo Z. Desculpa, aumentar um pouquinho mais. A gente tem o eixo Z, tá? Vou chamar isso aqui o eixo Z, tá? Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem 3 vetorzinhos aí que eu vou chamar, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Eu vou chamar isso daqui de I, tá? O vetor I, o vetor J, tá? E o vetor K. Todos eles com comprimento 1. Todos eles com comprimento 1, tá? E aí, nesse caso, quem são os vetores? Né? Vamos já introduzir a questão de coordenadas. Então, isso daqui é o quê? Isso aqui é o plano, o espaço tridimensional, tá? Isso aqui é o R3, tá? O R3 é o conjunto, a gente vai denotar o conjunto dos pontos X, Y, Z. Vou pegar um P aqui, né? Um ponto P qualquer, tá? De tal forma que cada elemento desse, X, Y, Z, mora na reta. X, Y, X na reta, Y na reta e Z na reta. Ou seja, isso aqui é um elemento que está onde? No espaço tridimensional. E a mais, né? E mais. A gente vai ainda pode denotar isso de outra forma. E é isso que a gente vai agora brincar, antes de falar um pouquinho desses vetores IJK. Então, a gente vai denotar isso ainda de uma outra forma, que é o seguinte. O vetor I vai ser sempre o vetor onde a coordenada inicial é 1 e os outros pontos são 0. Tá? Imagina que se eu tivesse isso aqui, cada quadradinho desse fosse um comprimento, e eu tenho um comprimento de 1. Tá? E obviamente eu estou no eixo X, então o Y é 0 e o Z é 0. A mesma coisa para o J, ou seja, o J é a segunda, a gente entraria na segunda coordenada, então quem seria o J? O J seria o 0, 1, 0. E finalmente o vetor K, que seria na coordenada Z, ou seja, a gente teria um comprimento aqui e aqui todos 0. Né? Então isso aqui seria o cara onde a última coordenada vale 1. Esses caras são chamados de base canônica. Esses caras aqui são chamados de base canônica. Opa, que danado é isso? Base a gente já sabe. Eles são LI, obviamente, né? Obviamente que esses 3 vetores são LI. Por quê? Porque eu não consigo escrever um como combinação linear dos outros dois. Observa que se eu pegar o I para escrever como combinação de J e K, eu não vou conseguir. Tá? Por quê? Porque as entradas são 0 de entradas aqui. Ok? Então, isso aqui é a base canônica. Base, porque a gente acabou de ver a definição, está aqui em cima, inclusive. Então, os 3 vetores que são LI, conjunto de 3 vetores que são LI, é uma base. Então, essa daqui é a base canônica. Por que é a base canônica? Exatamente de onde vem essa palavra canônica. A base mais simples. A base mais simples. Os 3 vetores mais simples que vocês vão conhecer na vida de vocês no espaço tridimensional. É o vetor 1, 0, 0, é o vetor 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ou seja, esses 3 caras aqui, I, J, K, eles são L, I. Tá? É a base canônica. Perfeito? Isso é importante. Por quê? Porque claramente qualquer vetor, e aí me desculpe se a palavra claramente não está tão claro para todo mundo, qualquer vetor do R3, ou seja, qualquer vetor que você pega do R3, que tem x, y e z de coordenadas, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses carinhas. Então vamos ver isso aí. Será que é verdade? Vamos pegar um vetor qualquer, V, x, y, z, qualquer. Então você é só colocar os numerozinhos e você vai gerar todos os vetores do R3. Como é que é isso, professor? É simples. Considere V um vetor qualquer.
V, um vetor qualquer do R3. Opa, eu já sei como escreve um vetor qualquer do R3. Tá aqui, ó. Zoom. Tá aqui, ó. Isso é um ponto do R3. Então vamos pegar o vetor x, y, z. Qualquer. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Isto é, V é quem, pessoal? X, Y, Z. Queremos escrever V em termos da base canônica. O que é isso? Queremos escrever V em termos da base canônica. Será que eu consigo pegar o vetor V e encontrar elementos que vou multiplicar por 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 e vou recuperar o vetor V? Ou seja, quando eu fizer essa sominha, o número multiplicado por 1, 0, 0, o número multiplicado por 0, 1, 0 e outro número multiplicado por 0, 0, 1, isso vai me dar x, y, z. Lembra que x, y e z são reais. Será? E a gente vê que sim, né? Vamos lá? Será que a gente consegue escrever? Observa. X, Y, Z. Vocês concordam que eu posso escrever X, 1, 0, 0, mais. Vejam aí se vocês concordam. Senão a gente faz de outro jeito. Y, 0, 1, 0, mais Z, 0, 0, 1. Todo mundo vê isso? Dá uns OKs aí. E aí, ó, que bacana. Quem são esses caras? E esse cara, J, e esse cara, o meu vetor, que eu chamei de K. Perfeito. Então, vamos lá. Isso aqui é X, que multiplica I, mais Y, que multiplica J, mais Z, que multiplica K. Opa, aula passada. Coordenadas. Isso é aula passada já. Coordenadas do vetor. Perfeito. Coordenadas do vetor. Acabo de fazer o quê? Escrever qualquer vetor. Pense num terno. Ou seja, pense de 3 números reais e coloque no terno. Coloca aqui. E você vai ver que todos vão ser escritos dessa forma. Então, a gente acaba de mostrar que o R3, ou seja, nossa vida, ela é escrita em termos de base canônica. Tá? Agora vocês podem brincar com todos os seus colegas. Olha, nossa vida é escrita em termos de base canônica. O espaço que a gente vive, tridimensional, é escrito em termos de base canônica. Como é isso, Danilo? É isso. Qualquer vetor, qualquer um, ele é escrito como sendo xi mais yj mais zk com x, y, z reais. Perfeito? Beleza. Com isso em mãos, agora a gente pode brincar. Opa, agora eu sei. Agora eu sei como eu escrevo qualquer vetor em termos da base canônica. Qualquer um do R3 está escrito aqui como um elemento da base canônica. Então, vocês nunca mais esqueçam isso na vida de vocês. Tá? Então, a partir de agora, o que é que a gente quer? A gente quer brincar, somar e subtrair. Esse ponto eu vou passar bem rápido. Por quê? Porque isso aí é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes, inclusive em algumas aulas de exercício. Eu acho que é um ponto batido, que se eu te der dois vetores, tá? Vamos lá, vou fazer isso uma vez, tá? Vou fazer a soma e vocês passam para multiplicação por escalar e subtração, tá? E eu vou fazer com um exemplo, que eu acho que é mais simples, para vocês entenderem. Por exemplo, o que é que eu quero dizer? Exemplo, tá? O exemplo é o seguinte, pega dois vetores. Vou pegar o vetor A como sendo... Eu vou fazer essa questão aqui de várias frentes. Pega o vetor A como sendo 3, 1 e 2. E o vetor B como sendo 2, menos 4 e menos 3. Tá? Pego isso daí dessa forma.
E aí eu quero que vocês me ajudem. Vamos lá, vão pensando aí, vão escrevendo aí pertinho no papel, né? Vamos escrever A na base canônica. Então vamos lá, vamos começar. Vamos escrever A na base canônica. Como é A na base canônica? Perfeito, eu sei fazer. Professor, eu acho que eu sei. Vamos lá. 3, 1 e 2. Tá. 3, 1, 0, 0, mais 1, 0, 1, 0, mais 2, 0, 0, 1. Opa, então isso eu poderia, em vez de dar o vetor dessa forma, eu poderia dar a todos vocês, numa questão, o vetor escrito como 3i mais j mais 2k. Acabo de escrever o vetor 3, 1, 2 na base canônica. Todo mundo compreendeu isso? Sim ou não? A mesma coisa eu posso conseguir o vetor B, né? O vetor B eu posso conseguir na base canônica, tá? Então, a base canônica do vetor B, aí eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Quem é o B na base canônica? B é isso, né? Olha só. Perfeito? Vai que eu tô de bom humor e boto uma questãozinha dessa na prova. Ninguém pode errar. Quem é a base canônica? 2i menos 4j menos 3k. Escrevi mais um vetor na base canônica. Então, a partir de agora, vocês podem dizer a todo mundo, pessoal, o mundo pode ser escrito na base canônica. Tá? Morreu aí o que eu queria. Só que eu tenho mais uma coisa, eu quero somar vetores. Tá? Eu vou fazer o soma e vou deixar para vocês a subtração e a multiplicação por escalar. Porque agora eu não preciso mais usar aquela coisa e passo uma paralelo, bem, aquela complicação, né, que é. Agora eu sou uma pessoa mais evoluída, ou seja, eu sei que tem um vetor em mãos e eu consigo somar. E como é que eu somo vetores? Coordenada a coordenada. Se eu tiver dois vetores dessa forma, eu posso fazer o caminho mais longo ou o caminho mais curto. Qual o caminho mais longo? É pegar o vetor, que está dessa forma, transformar na base canônica e somar eles termo a termo. I com I, J com J, K com K e recuperar o vetor anterior. Mas eu também posso ser muito mais rápido. Por quê? Porque a gente já sabe somar na reta. Eu não disse que todos os elementos desse é um elemento da reta? Ótimo. Se eu sei somar na reta, então, quando eu pego dois vetores, eu posso somar termo a termo como eu somo na reta. Como é que eu somo na reta? 3 mais 2, 5. 1 menos 4, menos 3. 2 menos 3. 2 menos 3, menos 1. Opa, então já sei quem é o vetor. O vetor é 1 menos 3, menos 1. É uma forma mais rápida de fazer. Vamos lá. Vou fazer os dois e a gente já vai tocar o barco. Vamos lá. Então, perfeito. Eu já tenho A e B. Eu sei que A pode ser escrito de duas formas, né? O primeiro é o seguinte, deixa eu pegar aqui que eu esqueci quais são os valores aqui na notinha que eu fiz. 3, 1 e 2. E B é quem? É 2, menos 4 e menos 3. Aí eu tenho duas formas de fazer, né? A primeira forma é a forma mais simples. Quem é A mais B? A mais B é somar termo a termo, ou melhor, coordenada a coordenada, falando o correto. Então, somos coordenada a coordenada. 3 mais 2, isso, 5. 1 menos 4, menos... Esse 5 não tá bacana, né? 5, continua, né? 1 menos 4, menos 3, e 2 menos 3, menos 1. Perfeito. Primeiro método. Primeira forma. E tem outra? Tem. A segunda forma é passar isso em coordenadas na base canônica. A gente já sabe fazer, tá? Então vamos escrever aqui, a gente já sabe quem é o A. Aí vocês depois dão uma olhada, eu acho que é isso. 3i mais j mais 2k. Já sei quem é o B.
Isso daqui é o quê? 2i mais menos 4j menos 3k. E aí, desculpa, pessoal, tem alguém com o áudio aberto. Tá, uma. Já desativei. Pessoal, entrem sempre com o áudio fechado, tá? E aí agora vamos somar. Tá, quem é A mais B? Eu vou colocar aqui embaixo, porque não vai dar aqui, tá? Então, quem é A mais B? Quero A mais B. Ora, A mais B, agora eu já não tenho mais coordenada, eu já estou na base canônica, então vou somar os elementos idênticos em cada vetor na base, ou seja, I com I, J com J, K com K. Nino, quase certo, né? Na prova você não pode botar essa vírgula. A vírgula diz respeito ao terno. Quando a gente não tem terno, quando a gente está na base canônica, não acrescenta-se vírgula. É extremamente interessante essa questão que o Nino aí colocou. Isso aqui, pessoal, que está aqui na tela de vocês, está errado, tá? Então, não acrescenta-se vírgula. Então, vamos lá. Quem é a soma? 5i menos 3j menos k. Gosto, freguês. Vocês escolhem. Podem fazer assim ou assim. Fechado isso, vamos prosseguir. Agora eu quero saber como é que eu acho que um vetor LI ou LD através de coordenadas. Tá? Então, nesse sentido, certo, depois a gente pode ver isso ali. Sim. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, eu tenho as coordenadas agora, como aqui, ó, isso aqui são coordenadas, tá? Tanto faz essas coordenadas ou essas, são tudo coordenadas do vetor. Essas carinhas aqui que aparecem na frente do IJK são exatamente o que a gente denotou coordenadas na última aula, tá? Na última aula. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem? A gente tem simplesmente que verificar quando é que um vetor é LI ou LD, dependência e independência no R3. Tá? Então, é esse o ponto que a gente vai tratar agora, ou seja, o ponto é dependência e independência, tá? Linear em R3. Tá? O que é isso? Eu quero saber quando é que um vetor do espaço tridimensional, no mundo que a gente vive, é LI ou LD. Tá? Aqui eu serei bem rápido, porque isso já foi, a gente discutiu isso aqui. Eu não vou detalhar tanto aqui. Isso aí vocês podem olhar na aula gravada. Tá? Eu quero somente organizar tudo, passar uma ideia para a gente fazer o exercício, tá? Como a gente tinha combinado. Então a gente sabe o seguinte: a gente primeiro sabe que a gente tem 3 vetores e pode escrever na base. Então vamos simplesmente dar uma ideia aqui como é. Então a ideia é o seguinte: tenho 3 vetores que eu posso escrever na base. Vamos escrever isso na base, né? Vou chamar A1, A2, A3. Isso pode ser tanto no R3 dessa forma, como na base canônica. Eu vou deixar isso com vocês, tá? Se quiserem escrever isso na base canônica, fique à vontade. O vetor B, eu vou chamar da entrada, né? B1, B2, B3. São as entradas do vetor. E, finalmente, o vetor C, C1, C2, C3, que podem ser naturalmente escritos na base canônica. E aí, qual é a brincadeira, né? A gente sabe, vamos lá, opa, desculpa, tá aqui. A gente sabe isso aqui, ó. A, B e C, eles são LI, então, essa equação aqui, ó, só possui a solução nula. Aí, como é a recíproca? Eu tenho essa equaçãozinha, consigo mostrar que todas as constantes que estão na frente de A, B e C é nula, então os vetores são LI. Então, a gente tem isso em mãos, essa propriedade muito importante. Então, com essa propriedade, a prova, como vocês sabem, é pesquisada, vocês podem organizar até o material para olhar, não tem nenhum problema. Então, a gente vai fazer isso. Tá, vamos usar isso. Então, vamos escrever XA mais YB mais EC igual a zero. Eu quero saber como é que acontece. Eu já sei que se for X igual a Y igual a Z, eles são LI. Então, vamos supor que eles são LI.
Vamos lá para ver o que é que a gente chega. Então, a gente já sabe. Vou colocar aqui de vermelho, tá? 3, vou colocar assim, né? A, B e C é LI, ou seja, o conjunto é LI, ou os vetores são LI, tá? Que o conjunto, estou pegando o conjunto de 3 vetores, o conjunto é LI. Então, a gente sabe pela última aula que é x que multiplica A mais y que multiplica B mais z que multiplica C. Isso daqui é zero, tá? É zero, tá? Se tiver, isso é igual a zero, se a gente tiver uma única solução. Então, esses vetores A, B e C são LI, ou conjunto é LI, então XA mais YB mais EC igual a zero, tem que, vamos escrever assim, tiver apenas a solução x igual a y igual a z igual a zero. Isso é o que eu acabei de mostrar a vocês. Essa coisa aqui em vermelho, tá? Ora, então vamos escrever essa parte aqui final. Vamos escrever essa parte aqui final. Como é que eu escrevo isso? A gente já sabe. Como é o x multiplicado pelo vetor A? Esse elemento vai entrar em todas as coordenadas. Como é o y multiplicado pelo vetor B? Ele vai entrar em todas as coordenadas. A mesma coisa com o z. Vai entrar em todas as coordenadas. Ok? Então, com isso em mãos, vamos fazer essa continha rápida. Qual é a continha? A continha é exatamente essa, né? Ó. Quem é xa mais yb mais zc igual ao vetor nulo. Eu botei zero aqui, mas zero aqui é o vetor. Quem é o vetor nulo do R3? Todo mundo deve saber, é 0, 0, 0. Perfeito. Então, o vetor nulo, 0, 0, 0. Ora, só que isso é equivalente a quê? Isso é equivalente a xa1, xa2, xa3, mais yb1 mais, mais não, yb1, yb2, yb3, mais zc1, zc2, mais não tem mais, zc3, isso é igual ao vetor nulo. E a gente acabou de aprender a somar. Como é que soma? Pega esse, mais esse igual a quem? Ao primeiro zero. Esse mais esse igual a quem? Ao segundo zero. E, finalmente, o terceiro elemento igual ao terceiro zero. Então, a gente vai ter um sisteminha, que é xa1 mais yb1 mais zc1 é igual a zero. Lembra aí que a gente tem x, y, z são as incógnitas, tá? São as incógnitas. A1, B1 e C1 é o vetor. A gente vai ter ele na mão. xa2 mais yb2 mais zc2 igual a zero. Finalmente, xa3 mais yb3 mais zc3 igual a zero. Eu tenho um sistema. Esse sistema, a gente já viu que vírgula, onde é que tem vírgula, pessoal? A vírgula aqui... Não, pessoal, olha só. Não vamos confundir. Não confunda alhos com bugalhos. Eu não posso escrever o vetor 1, 3 e 2 como sendo I, 3J, 2K. Isso não existe. É isso que eu estou dizendo. Isso daqui, esse vetor é quem? É I mais 3J mais 2K. Aí, aqui em cima, eu não estou escrevendo na base canônica, tá? Essa vírgula que está aqui em cima é a vírgula do par, ou no caso do terno. A gente está num terno A1, A2, A3. Eu estou multiplicando o número por ele. Então, ele vai entrar aqui. Eu não estou escrevendo isso, aqui não é a base canônica. Cuidado, tá? Cuidado. Tá ok? Ficou claro? Beleza. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Deixa eu apagar isso. Então, tem que ter, não misturem as coisas, tá? Aqui eu estou trabalhando simplesmente coordenada a coordenada. Eu estou com os vetores em coordenada, tá? Não estou na base canônica, não escrevi para facilitar, tá?
Beleza, então a gente tem esse sistema, e esse sistema a gente já viu, discutiu isso, inclusive fiz uma aula só sobre um pouquinho sobre sistemas, resolver sistemas, e vocês vão ter que resolver por escalonamento. Vão escalonar isso e vão encontrar x, y, z. Encontrando x, y, z, vocês vão voltar e vão dizer, foi zero? Opa, foi zero. Então, o bicho é ali. Não foi, então não é. Então, vamos lá. Então, se a gente sabe que é LI, então a gente tem o seguinte. Logo, com esse sistema, a gente fazendo a resolução, a gente vai ver o seguinte, a gente vai dar uma propriedade, tá? Vai dar uma propriedade. O seguinte, que isso foi, a gente discutiu em alguma aula aí. Se o sistema, vou chamar isso aqui de asterisco, se o sistema asterisco for compatível, eu vou falar uma coisa mais robusta e depois eu dar o bizu, né? Compatível e indeterminado, tá? Terá infinitas soluções. Terá infinitas soluções, tá? Terá infinitas soluções. Ou seja, se esse sistema tiver infinitas soluções, tá? E, vamos escrever mais um pouquinho, a equação terá, neste caso, outras soluções além do 0, 0, 0, tá? Outras soluções além da trivial. Além da trivial. Além da trivial. O que é trivial? Trivial é x igual a y igual a z igual a 0. Então, isso significa dizer que o quê? Os vetores A, B e C são LD. Logo, A, B, C, o conjunto é LD. Conjunto dos três vetores. Ou os três vetores são LD. Agora, tá? Finalmente. Podemos, assim, concluir, tá? Que os vetores... Tá, antes disso, desculpa. Porque eu quero falar da matriz. Desculpa, antes disso. Vamos escrever outra coisa aqui. Mais uma observação. Aqui. Um sistema, isso aí é uma propriedade de sistema. Vocês vão ter que pegar um livro e a gente já discutiu sobre isso, tá? Vou colocar até de vermelho. É importante essa propriedade que a gente vai usar, né? Um sistema homogêneo, ou seja, asterisco, tá? Um sistema homogêneo. Tá? Só admite a solução trivial, mais uma vez, x igual a y igual a z igual a 0, tá? C e somente C, o determinante da, não tem mais espaço, matriz dos coeficientes, isso a gente já sabe, a matriz dos coeficientes, vou passar aqui para outra folha, do sistema, tá? É não nulo. Tá? É não nulo. Deixa eu ver o que foi. Isso, do sistema é não nulo. Então, isso a gente já viu. Então, a gente já viu, inclusive, como é que acha a matriz do sistema, dos coeficientes do sistema. Quem é a matriz dos coeficientes do sistema no nosso caso? É exatamente, pessoal, o que aparece o quê? Aqui, ó. Isso daqui é a matriz. Essas bolinhas são as entradas da matriz. Então, vamos lá. Quem é? É A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Isso daqui é a matriz. E agora eu quero encontrar o determinante. Então, passo o determinante aqui. Fazendo isso, esse cara necessariamente tem que ser diferente de zero. Tá? Portanto, os vetores são LI, C e somente C. A matriz a matriz associada a os coeficientes do sistema, ou seja, esses elementos aqui,
o determinante é diferente de zero. É só isso que vocês precisam saber. Tá? Ah, não, essa coisa de infinitas soluções, compatível indeterminado, pode, não diga isso a ninguém, pode deixar um pouquinho de lado. O que é que eu preciso? Eu preciso, pego 3 vetores, escrevo a matriz associada ao sistema, ou seja, encontro o sistema. Como é que eu encontro o sistema? Multiplicando o primeiro vetor por um elemento x, o segundo por y, o terceiro por z. Acho o sistema e calculo o determinante. O determinante foi diferente de zero, pronto, já sei, os vetores são ali. Tá ok? Perfeito? Beleza. Isso aí a gente já fez algumas vezes, tá? Então tá. Vamos agora, rapidinho, falar sobre... Eu vou passar um pouco essa questão da base nesse momento, de base positiva e negativa, que a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco. Deixa eu só organizar aqui a ideia. Eu acho que vamos falar agora, já que a gente já falou disso aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou denotar a matriz dos coeficientes. Denote por A matriz dos coeficientes. Quem é a matriz dos coeficientes? Essa é a matriz aqui. Tá? A matriz dos coeficientes. A matriz dos coeficientes. Aí a gente tem o seguinte. O que é que a gente já sabe? 3 vetores, eles são LI. 3 vetores, eles são LI se o determinante é diferente de zero. Ou seja, então nesse caso, peraí. 3 vetores são LI se o determinante é diferente de zero. Opa, vetor é LI. Se é LI, vamos voltar no comecinho da aula, é base. Se é LI, é base. Pronto, dei 3 vetores, pergunto a vocês na prova. Esses vetores são LI, geram uma base. E qual é a ordem da base? Essa ordem é positiva ou negativa? Eita, agora complicou. Então vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, dou 3 vetores. Que danado é LI ou não é? Vou calcular o determinante. E observa como é simples. Observa no meu vetor. Vamos lá no vetor genérico aqui, que a gente pegou. A1, A2, A3, B1, B2, B3 e C1, C2, C3. Olha como eu faço o determinante rápido. Basta eu pegar exatamente o primeiro cara de cada entrada e jogar na linha. O segundo elemento de cada entrada, jogar na segunda linha. O terceiro elemento de cada entrada e jogar na terceira linha e taco de calcular o determinante. E aí fica a gosto de vocês como calcular o determinante. Então, beleza. Sei que esse cara deu diferente de zero, esse determinante dessa matriz A, os coeficientes. Se deu diferente de zero, os 3 vetores são LI. Ou seja, o conjunto de vetores A, B e C é LI. Opa, no começo da aula, então é base. Pronto. Então já tenho as duas informações que eu pedi inicialmente. É LI e é base. E agora o que é que a gente vai querer? A gente vai querer saber se o danado do vetor é base positiva ou base negativa. Tá? Eu vou dar a forma mais simples de calcular isso. No sentido horário, anti-horário. Até eu tenho dificuldade no relógio de olhar, saber se o bicho está indo no horário ou no anti-horário. Tá? Então, não tenho problema com isso. Então, vamos calcular. A gente já calculou o determinante. Esse determinante, se é diferente de zero, ou ele é positivo ou ele é negativo. Tá? Quem entende bem horário e anti-horário, siga isso. Eu digo a vocês, o mais simples é, calculou o determinante, esse determinante é positivo, esse determinante é negativo. Então, tá, vamos lá. Então, vou dar a vocês o bizu. O bizu tá? Beleza, Sabrina, eu também tenho uma grande dificuldade, tá? Então, vamos olhar o sinal. Tem lá os 3 vetores, A, B e C. E já sei de antemão, não existe base LD. Tá? Isso é a definição da base. Já sei de antemão que eles são LI. E sei calcular o determinante. E consigo calcular esse determinante das matrizes dos coeficientes. Então, a base ABC é uma base. É uma base positiva. Uma base positiva, tá? Uma base positiva. Se o determinante de A for positivo.
Se o determinante de A, eu vou calcular aqui de outra, botar cor vermelho também, se determinante de A for positivo. Vamos lá. A, B, C é uma base. Vou colocar aqui outra cor. Vou colocar um verdinho. Base negativa. Se determinante de A for negativo. Determinante de A for negativo. Pronto. Não preciso saber sentido, horário, anti-horário, nada. Olhei o determinante. Positivo, base positiva. Negativo, base negativa. Acabou. Morreu. Tá bom? Não se preocupem em olhar para o relógio para saber se está subindo, se está descendo. Podem esquecer isso por hoje. Tá? Vou dar essa colher de chá. Então, agora a gente já sabe. Então, agora mesmo a gente já consegue colocar uma questãozinha bem simples na prova e a gente pode pensar aqui, agora. Dou 3 vetores. Conjunto de 3 vetores. Tem lá. É base positiva, é base positiva, base negativa, não é base e etc. Isso aí eu posso mesclar na questão. Então, isso vai caber a vocês. Simples. Pegar o vetor que está aqui, que eu vou dar nas coordenadas. Aí, professor, o senhor vai dar em que coordenada? Vai dar na coordenada do espaço tridimensional ou vai dar na base canônica? Aí eu não sei, né? Aí a gente vai... Cada questão é sua questão. Tá? Mas eu posso dar tanto dessa forma quanto dessa forma. Para vocês calcularem se os... E aqui precisaria de mais outro vetor, né? São vetores LI ou LD. Tá bom? Dúvidas até aí? Tá, beleza. E aí, foi dito aqui, né? Foi dito em algum momento, tá? O seguinte, a questão é, eu pego 3 vetores, A, B e C, né? A, B e C, né? Do R3. E um vetor qualquer, V do R3, né? V pode ser escrito como combinação linear desses 3 caras, né? Desses 3 caras. V pode ser escrito como combinação linear, maneira única como combinação linear dos vetores, exatamente. A, B e C. A, B e C, exatamente. Tá? Então, o que é que a gente tem? O que a gente tem que ver é se, de fato, a gente consegue escrever isso, ou seja, na base. Os vetores na base que a gente está querendo trabalhar. Tá? Então, vamos passar isso. E deixa eu ver aqui qual é meu script aqui. Pronto, é isso que eu tenho a falar e a gente vai danar fazer alguns exercícios. Então, beleza. Então, vamos começar nessa brincadeirinha. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho espaço. Vou deixar essa folha aqui. Pronto. Isso aqui a gente termina o que há de base. Vetores LI, vetores LD. Agora eu vou falar o seguinte. Como é que a gente escreve, né? Um vetor qualquer numa determinada base, né? Então, coordenadas de um vetor numa base. Uma base, tá? Que danada é isso? Que é coordenadas de um vetor numa base, né? Vamos lá. Mais uma vez. O gosto é de vocês. Eu vou escrever a forma mais simples para trabalhar de vetor que eu acho. Vou escrever 3 vetores. A igual a A1, A2, A3. Que é quem? A1i mais A2j mais A3k. B1, B2, B3. Que é quem? Que é quem, pessoal? Que é B1i mais B2j mais B3k. E finalmente o C. Quem é C, pessoal? É C1, C2, C3, que é C1i
mais, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês, mais C2J, eu vou trocar dessa caneta que talvez seja muito claro. C3K, tá? Então, beleza. C3K. Então, aí o que é que eu tenho? Beleza. Tenho 3 vetores A, B e C que eu vou dar a vocês. Vetores de uma base do R3. Estou escrevendo os vetores na base, tá? Do R3. Então, vou considerar, agora, ó, considere V, um vetor qualquer. Um vetor qualquer, tá? Do R3. Quem é o vetor qualquer do R3? Tá? Eu vou pegar isso aqui, ó. V1, V2 e V3, tá? Essa 6 minutinhos finais aí da aula, vamos fazer isso aqui. Isso é V1i mais V2j mais V3k. V3k, tá? Esse cara é um vetor qualquer, considere V, um vetor qualquer do R3, tá? Do R3, tá? Tá? Beleza, do R3. A gente vai. Com isso aqui, isso vai responder o que o Ale tá pensando aí, tá? Do R3. Peguei. Qualquer vetor do R3. V. Tá? Então, o V, ele é sempre escrito como combinação linear de quê? Da base, tá? Dessa base. A base que a gente pegou, lembra, a base de vetores é o vetor A1, A, B e C, tá? Ou seja, eu vou sempre conseguir escrever aqui, ó, o vetor V. Então, V, quem é V? V é exatamente cada coordenada, V1i mais V2j mais V3k, não vou repetir isso. Isso vai ser um múltiplo, né? Isso é uma base, isso é um elemento de uma base, né? Isso é x que multiplica A, né? A base, lembra que a base são vetores LI, e os vetores LI eu consigo escrevê-los como elementos outros vetores do espaço. Isso aqui é um XA mais YB mais ZC, onde X, Y, Z são as coordenadas. Como é que eu... Agora aí a questão. Como é que eu vou conseguir essas coordenadas? Né? Onde, vamos escrever aqui, e aí é a continha que a gente vai fazer. Onde X, Y e Z são suas coordenadas. O que é que eu estou dizendo? Eu estou pegando um vetor qualquer, escrevendo como combinação linear de A, B e C. Mas para isso eu tenho que encontrar X, Y, Z. Tá? Para isso, então, tenho que encontrar X, Y, Z. Onde X, Y, Z são suas coordenadas e obtidas como? Como? Deixa eu ver se eu tenho espaço. Obtidas como? Vamos lá, vamos escrever o vetor V. Eu já sei quem é o vetor V. O vetor V é quem? É V1, V2. Vamos escrever na coordenada na base canônica, tá? Para vocês irem fixando. V1i, vou escrever com outra cor, tá? V1i mais V2j mais V3k. Isso aqui é meu vetor V. Tá aqui em cima, né? Aqui, ó. Ele aqui. E aí eu vou igualar ele a quem? A x que multiplica o meu vetor A. O meu vetor A tá aqui, ó. A1i mais A2j mais A3k. Então vamos estar aqui, ó. A1i mais A2j mais A3k. Mais y que multiplica o B agora. Quem é o vetor B? B1i, B2j, B3k. B2j, 3k. E agora o vetor C, que é C1i, C3k. C3k. Tá. E agora eu sei somar, sei multiplicar por escalar, sei já fazer tudo. Então já vamos fazer direto, tá? Então isso daqui é quem? Vamos colocar tudo o lado direito aqui direto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para outra folha, tá? Que eu acho que talvez seja melhor. Vamos jogar para outra folha isso aqui. E vou somar termo a termo, tá? Desculpa.
Então, vamos somar esse termo a termo. Daí, temos o quê? Vamos pegar o lado direito, esquerdo. Tá aqui o lado esquerdo, bonitinho. E isso é igual a quem? Agora eu sei somar termo a termo. Eu vou multiplicar o x por todos os elementos da soma, idem para o y, e a mesma coisa vai acontecer com z. E depois eu somar i com i, j com j, k com k. Quando eu fizer isso, o que é que a gente vai garantir? A gente vai garantir o seguinte. Vai garantir que A1x mais B1y mais C1z, isso aqui é o i, mais A2x mais B2y mais C2z, isso daqui é o j. E, finalmente, A3x mais B3y mais C3z, isso daqui é o K. Isso é o K. Tá? Sendo IJK, a gente já sabe que IJK são LIs, é 100010001. Sendo I, J e K linearmente independentes, a gente temos o sistema. Ou seja, eu vou poder igualar termo a termo. O que é isso? Esse elemento com o primeiro vetor, com a primeira entrada do vetor V, o segundo, o J, com a segunda entrada do vetor V, e o terceiro elemento K, de K, com a terceira entrada do vetor V. Então, o que é isso? A gente vai ter um sistema. Um sistema. Quem é o sistema? A gente vai ter o sistema A1x. Lembra lá atrás, tá? O x, o y e o z são os termos que eu estou procurando. Tá? Então, a gente tem o A1x mais B1y mais C1z igual a V1. A2x mais B2y mais C2z igual a V2. E, finalmente, A3x mais B3y mais C3z igual a V3. O que é que garante? Que resolvido pelo método que vocês quiserem, tá? Que resolvido por um método conveniente, nos dá os valores de x, y e z. Vamos voltar lá? Lembra quem é x, y e z? Ó. X, y e z, que é o que eu quero. É o que eu quero. Em termos de quem? X, y, z, que são as coordenadas do vetor V, isso aqui não é U, V, na base, tá? A, B e C. A, B e C. Tá? A, B e C. Então, o que é que eu acabo de fazer? Eu acabo simplesmente de escrever, tenho 3 vetores, tenho base do R3, esses 3 vetores são base do R3, ou seja, são LI, e eu pego qualquer vetor, né? Qualquer vetor V, escrevo como elementos da base. Tá? Pode ser escrito como elementos da base. Tá? Quem é a base? O vetor A, o vetor B e o vetor C. Tá ok? Isso era o que a gente tem de mostrar hoje como matéria. Agora a gente vai fazer uns exemplos e etc. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar a gravação, porque os vídeos são muito longos. Eu vou parar a gravação. Interromper.